Meus amigos, imaginem só um universo totalmente diferente dos Power Rangers, um universo mais sombrio, mais caótico e até mais mitológico. E no centro de tudo, ninguém menos que o Tommy Oliver, o lendário Ranger Verde, mas não o Tommy que a gente cresceu assistindo. Estamos falando de uma versão completamente reformulada, com direito a distorções temporais, multiverso e o retorno de um vilão que nunca apareceu nas séries de TV. Sim, eu estou falando do Lord Drakkon dos quadrinhos, que para muitos é o personagem mais poderoso da história da franquia dos Power Rangers. E isso quase aconteceu, mas assim, por muito pouco não aconteceu, velho. Isso porque lá em 2018, né, quando essa onda do multiverso tava começando a criar forma, tava com hype muito grande, né, toda a franquia, cinema, série, todo mundo queria falar sobre multiverso. Restou ao Jonathan Aisbett, né, que é o mesmo diretor hoje que tá à frente, né, do Karate Kid Lendas e que dirigiu também os outros filmes de Karate Kid. Ele teve a árdua missão de reinventar a franquia dos Power Rangers. A ideia era ousada, era construir um universo cinematográfico novo, conectado, ambicioso, nível Star Wars ou Marvel mesmo. Nada de simplesmente reciclar Mighty Morphin Power Rangers. Ele queria expandir a mitologia de verdade. E no centro da história estaria justamente o Tommy Oliver, mas não apenas como o herói que a gente cresceu assistindo. Esse seria o ponto de partida para uma história gigantesca, com viagem no tempo e ameaça do Lord Drakkon, que é uma versão corrompida e tirânica dele mesmo. O projeto pretendia mostrar como que o multiverso iria colapsar caso o Lord Drakkon tomasse conta de tudo. Ou seja, era uma mistura de ficção científica, fantasia e ação com pegada épica. E recentemente eles divulgaram mais informações, né, sobre esse reboot que não aconteceu, né, que foi cancelado, e é justamente sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Provavelmente o projeto mais ambicioso da história dos Power Rangers, incluindo o Lord Drakkon, que nunca aconteceu. E essa história é mirabolante, velho, vocês não vão acreditar. Hello my friends geek na voz, e até a gente chegar a esse reboot, né, que infelizmente não aconteceu, dos Power Rangers lá em 2018, a gente primeiro precisa entender o que é e o que seria no cinema o Lord Drakkon, que para muitos é o personagem mais poderoso que já foi feito na história dos Power Rangers. Pois é, se você é fã de Power Rangers desde os tempos de Mighty Morphin, provavelmente conhece o Tommy Oliver, né, o Ranger Verde original que virou o Ranger branco, depois vermelho, depois o preto, enfim, o cara é uma lenda viva da franquia. Mas e se eu dissesse para vocês que existe uma versão maligna do Tommy Oliver, com uma versão maligna desse Ranger lendário que representa tudo de mal que poderia acontecer com os poderes dos Rangers? Esse é o Lord Drakkon, talvez o vilão mais perigoso e complexo que a franquia já teve, e curiosamente ele nunca apareceu nas séries de TV. Ele é um personagem original dos quadrinhos da Boom Studios, que começaram a ser publicados em 2016 e deram um gás totalmente novo à mitologia dos Power Rangers, cara. Mas vamos por partes, tá? Primeiro a gente precisa entender a origem do Lord Drakkon, porque ele nada mais é do que uma versão alternativa do Tommy Oliver. Só que ao invés de seguir o caminho do bem, né, após o feitiço quebrado da Rita Repulsa, ele simplesmente seguiu o caminho oposto. Ele seguiu o caminho sombrio. Com a inteligência, força e carisma que sempre teve, o Tommy nesse universo se transforma em um ditador cruel, obcecado pelo poder, capaz de absorver energias de Rangers de outras equipes e realidades para se tornar uma ameaça multiversal. Ele veste uma armadura que mistura, né, os trajes do Ranger Verde com o Ranger Branco, simbolizando sua trajetória distorcida, cara. É como se ele fosse a fusão de todas as possibilidades corrompidas do Tommy Oliver. E diferente dos vilões caricatos de Power Rangers, o Drakkon, ele é frio, é calculista e carrega um rancor profundo contra os Zordon, os Rangers e tudo que representa a resistência. Sendo que o Lord Drakkon, né, ele foi o vilão principal do arco Shattered Grid, né, que foi lançado em 2018 para justamente celebrar os 25 anos da franquia dos Power Rangers. E foi uma parada muito épica, velho. Nesse evento, ele literalmente quebra a linha do tempo e invade outros universos, né, enfrentando versões diferentes dos Power Rangers, incluindo equipes como Zell, Time Force, SPD, Dino Charge e muito mais. É como se o multiverso da Marvel tivesse encontrado o mundo dos Power Rangers, cara. E a motivação do Lord Drakkon? Bom, ele simplesmente acredita que os Rangers não deveriam ter resistido às ameaças do mal, eles deveriam ter sucumbido. Ele vê sua própria jornada como uma falha e agora quer reconstruir a realidade à sua imagem, onde ele seja o único comandante do poder Ranger, eliminando todas as versões fracas de si mesmo. Sendo que esse arco, né, o Shattered Grid, ele tem alguns momentos bem emocionantes, né, como por exemplo quando uma versão alternativa do Tommy Oliver, ele se sacrifica para poder impedir os avanços desse Tommy maligno, velho. E outro destaque é o surgimento da Ranger Slayer, uma versão da Kimber, né, a Ranger Rosa original, que inicialmente serve ao Lord Drakkon, mas depois se rebela contra ele. E a história tem drama, tem reviravoltas e uma escala épica que nunca vimos na TV, cara. E cara, o que torna o Drakkon um personagem tão importante a ponto dele ser o epicentro de um reboot dos Power Rangers é justamente o fato de que ele um dia já foi um herói e agora ele é a versão maligna mais poderosa que já existiu. É um contraste que seria muito interessante ver na TV, cara, então no cinema. O Lord Drakkon, ele representa aquela perguntinha clássica: e se
se o herói que a gente cresceu assistindo tivesse tomado uma escolha completamente diferente. É uma metáfora sobre poder e responsabilidade, mas também sobre identidade e redenção. Afinal, diferente dos vilões como Rita e o Lord Zed, né, que eram malvados por essência ou por estética, o Lord Drakkon é assustador porque ele é um espelho distorcido do que o Tommy poderia ter se tornado. Isso dá a ele uma profundidade trágica, como se fosse um Anakin Skywalker da franquia dos Power Rangers, cara. Sinto que o Lord Drakkon elevou as histórias em quadrinhos da Boom Studios, né, porque quando começou essa brincadeira lá em 2016, as histórias ainda eram mais para um público infantil, histórias meio bobas, meio leves, só que quando chegou o Lord Drakkon, com aquela aura, aquele momento dark, aquela coisa sombria, perigosa, violenta, aí mudou completamente a Boom Studios, velho. Uma maturidade nova, roteiros densos, consequências reais e até mortes, algo raro nas temporadas clássicas. E apesar de nunca ter aparecido oficialmente nas séries de TV, o Lord Drakkon foi interpretado em um curta promocional pelo próprio Jason David Frank, né, o eterno Tommy que deixou os fãs enlouquecidos. Ele também apareceu nos jogos, né, Power Rangers Legacy Wars e Battle for the Grid, né, sempre como um grande destaque. E a expectativa era que o reboot do Jonathan finalmente levasse o Drakkon pro live action de forma definitiva. Ele seria o vilão central de uma saga que misturaria mitologia, viagens no tempo e multiverso. Só que infelizmente esse projeto ele foi cancelado, deixando um gosto amargo pros fãs de Power Rangers. Mas tem muita coisa pra gente falar, cara. Isso daqui é só a ponta do iceberg. Porque outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar desse reboot cancelado dos Power Rangers. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Power Rangers e diversas outras franquias. Faz tudo isso que é nóis. Porque é sobre esse reboot cancelado que a gente vai focar agora, né? Porque depois do fracasso comercial daquele filme dos Power Rangers lá de 2017, vocês lembram, né? Que o Ranger Vermelho, inclusive, era o Billy do Stranger Things. Cara, depois do fracasso comercial daquele filme, que não agradou nem os fãs antigos e nem a galera nova, a Lionsgate e a Hasbro decidiram mudar tudo. A ideia passou a ser criar um novo universo compartilhado, um universo mais sério, com histórias interligadas e potencial para crescer como a Marvel ou Star Wars. Foi aí que o diretor Jonathan Aistwit, né, entrou na jogada. Conhecido por séries como The End of the Fucking World e a franquia Karate Kid, ele tinha uma visão clara e ousada: criar um universo de Ranger do zero, com foco narrativo mais maduro, mitologia expandida e arcos complexos. E o Lord Drakkon estaria no centro de tudo. Cara, pensa comigo, eles estavam planejando isso entre 2017 e 2018. O Lord Drakkon foi apresentado em 2016, era um personagem recente, só que ele teve um impacto tão grande nos quadrinhos e na franquia como um todo que eles já queriam levar ele pro live action. E inicialmente o plano era lançar um novo filme com essa pegada, mas logo o projeto foi transferido para televisão, com desenvolvimento conjunto com a Netflix. E a roteirista Jenny Klein, né, foi chamada para escrever a nova série que teria conexão direta com filmes futuros, né, animações e talvez até quadrinhos. Era tudo interligado, tudo canônico, o universo de Ranger cinematográfico de verdade, cara. Só que aí veio o baque, meus amigos, porque a E1, que era a produtora que estava tocando esse projeto junto com a Hasbro, ela foi vendida. E aí, meu amigo, foi ladeira abaixo. Com isso, o reboot foi cancelado sem cerimônia, né? Todo o trabalho do diretor e sua equipe, né, incluindo o conceito das cores sencientes, a nova origem dos poderes e a saga envolvendo o Tommy e o Drakkon, simplesmente desapareceu dos planos oficiais. Ou seja, o reboot que prometia transformar Power Rangers em uma franquia moderna para um novo público, algo grandioso com conexões com séries interligadas e quadrinhos e séries de TV e filme, uma coisa meio Marvel, simplesmente foi engavetado por questões de bastidores, cara, questões burocráticas, e aí ficou aquele gosto amargo pros fãs, né? Cara, essa era a chance real de Power Rangers evoluir. A franquia sempre foi muito querida, mas também ficou presa em um modelo engessado, que era temporada nova, equipe nova, monstros da semana. Claro que a franquia teve seus momentos épicos, né, nos últimos anos, mas cara, eu acho que nada iria se comparar com esse projeto ambicioso que eles estavam querendo levar pro cinema e com o Lord Drakkon. A série teria mistério, teria magia, peso emocional, ação de verdade. Não seria uma cópia de Mighty Morphin Power Rangers, e sim uma homenagem com profundidade, onde Tommy Oliver não era só um Ranger, mas uma figura lendária, e ao mesmo tempo sua própria ameaça, como o Lord Drakkon. Sim, Geek, mas e aí, será que a gente tem esperança ainda? Será que num futuro próximo, será que em breve esse projeto ele pode sair da gaveta e ver a luz do dia? Cara, apesar da tristeza de ver o projeto do John ir por água abaixo, ainda tem uma luz no fim do túnel, porque a Hasbro está agora desenvolvendo uma nova série de Power Rangers pro Disney Plus, né, comandada pelos mesmos showrunners de Percy Jackson e os Olimpianos, que é o Jonathan Eisenberg e o Dan Schutz. A série atual, né, o Cosmic Fury, encerrou a linha tradicional da franquia, então tudo indica que vem aí um reboot complexo, cara. E se essa nova versão pro Disney Plus, se essa série tiver pelo menos metade dessa ambição
atenção que esse projeto do John teria lá em 2017 e 2018, já vai ter valido muito a pena. E quem sabe com o sucesso do multiverso, né, em outras franquias, né, a ideia de Shattered Grid não acabe ressuscitando no live action. E cara, o que o Jonathan planejou era mais do que uma nostalgia, era evolução. Era o universo em que os Power Rangers seriam levados a sério, com narrativas complexas e personagens com profundidade real. Só que infelizmente o lado sombrio das aquisições corporativas foi o verdadeiro vilão dessa história. E seria a oportunidade perfeita para os Power Rangers serem apresentados finalmente para uma nova geração, só que dessa vez com uma história mais madura, uma história séria, porque merece, cara. A franquia dos Power Rangers é muito grande, gente, é gigante, pô. Vende boneco até hoje, comercialmente falando, Power Rangers é gigante até hoje. Tudo bem que já não tá mais no auge, né, como era nos anos 90, início dos anos 2000, mas Power Rangers ainda é muito grande e merece um reboot, merece remodelar, merece uma transformação, cara, trazer um projeto pros dias atuais, pra nova molecada, pra eles conhecerem também a franquia dos Power Rangers. Eu cresci vendo Power Rangers, mas por exemplo, o meu sobrinho agora aí, que nasceu, sei lá, tem 2 anos atrás, ele não vai fazer ideia do que é Power Rangers, porque não é pra geração dele, mas merece, Power Rangers merece isso, é gigantesco, cara, e seria muito bom ver isso em uma adaptação live action. Esse Lord Draco dos quadrinhos seria maravilhoso, velho. Mas e aí, o que vocês acham a respeito dessa ideia? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!